falando a respeito de Bíblia, a gente sabe que adoração no louvor e santidade, acima de tudo, é uma coisa que a gente tem visto, assim, eu não vou falar de forma escassa, porque seria muito errado a gente generalizar, até mesmo falar a respeito de coisas que a gente não tem visto de uma forma mais delicada, de uma forma mais precisa, né? Falando de números mais exatas, né? Mas a gente tem uma ideia a respeito das coisas que infelizmente têm acontecido no nosso meio, né? Músicos que outrora eram evangélicos e que hoje infelizmente estão desviados, não é? Músicos que até optaram seguir por caminhos diferentes, não é? Que se dizem ainda envolvidos com a igreja, mas fazendo secular, não é? Vivendo disso. E a gente faz esse catado dos dias de hoje para voltarmos lá, né, historicamente falando, para o Velho Testamento, não é? Onde a gente começa a ver certas premissas, não é? Vamos colocar dessa forma, introduções ao serviço que hoje é entregue a nós, não é? Podemos dizer claramente que Davi foi o cara, seu xará, né? Foi o cara que instituiu no meio dos levitas, né, da tribo de Levi, Sim. o ministério da música. Né? A gente vê que ele, como rei, quando ele é ungido rei, ele se levanta depois de um tempo como rei, ele vai lá e atribui essas funções e essas demasiadas funções aos levitas, não é? E a gente percebe o grau de exigência, de entrega e de renúncia que era elaborado e exercido por aquelas pessoas que estavam ali na tribo de Levi. Inclusive, tem passagens que a gente vai ver, né, por exemplo, em uma das quedas de Israel, não é, o povo estava completamente entregue à idolatria, né, haviam inúmeros altares idólatras, não é, espalhado por todo por toda a cidade de Jerusalém, por toda Israel, não é, como nação. E a gente vê que em um determinado momento o rei se levanta e fala, ó, como os sacerdotes ainda não estão prontos, né, então os levitas é que vão, não é, exercer as funções sacerdotais até que os sacerdotes de fato estejam prontos para executar essas funções. Então, falando a caráter de seriedade, não é? A gente pegando o hoje e comparando com o antes, onde e como nós perdemos essa essência? Rapaz, você me pegou de jeito. É interessante acompanhar um pouco, né, da história que você falou, que a gente vê no texto que Davi, o rei Davi, né, daquela história, da época, ele especificou cada função, né? Se a gente vê o texto lá, a gente vê que ele delegou, né, para a tribo de Levi, né, dos levitas, cada função, até de carregar, né, a arca, de fazer a limpeza. Ele determinou a função de cada um. Isso é interessante demais, né? Agora, trazendo para o que a gente perdeu, né, no modo de falar essa questão, assim, meu modo de pensar, nós, como sacerdotes, né, porque nós temos um sacerdócio real que é Cristo, e nós, como levitas, no contexto de sermos sacerdotes, talvez esquecemos, ou talvez nem temos chegados à informação de fato, né, sobre o que é ser um levita, um sacerdote. Eu penso que nós devemos ser, e que nós somos servos, né? De servir no altar no sentido geral, não só como um levita ou como um músico, um cantor, mas sim prestarmos um serviço para o reino. Uhum. E isso me chama a atenção em relação a isso, né? Uhum. Você vê que quando a gente vai até os primórdios, não é? Toda a preparação que era executada pelo sacerdote até ele de fato entrar no Santo do Santo, Sim.
era um rito, né? Vamos colocar dessa forma, um rito extremamente complexo, né? Porque a vida dele podia ser fulminada Sim. ao depender ao depender não, de forma exata, se ele não seguisse aquele ritual, né? Arrisca ali. Se não fizesse tudo certinho, ele poderia entrar lá e, como a gente vê na Bíblia falando, né, ele poderia oferecer fogo estranho e, Sim. de fato, ser fulminado. Você vê a importância que temos que ter essa percepção de entendermos a importância de estar servindo no altar com a nossa melhor oferta, né? Uhum. E a gente percebe, né, nos dias de hoje, fazendo um link direto com o tempo passado para os dias de hoje, né? A seriedade do que é você viver uma vida de santidade. Sim. Né? O nosso pastor Luiz, ele fala o seguinte, que existem coisas que são muito exatas e não se negocia. Sim. Santidade é uma coisa que não se negocia. É uma coisa extremamente exata. Sim. Não é? Viver uma vida de santidade. O que significa isso? Sabemos que nós somos pecadores. A Sim. palavra de Deus, ela diz, todos pecaram e todos foram destituídos da graça. Não é? Então, quanto a isso, o que a gente precisa fazer? Reconhecer que, de fato, nós somos pecadores. Sim. Não é? E aí entra a questão do viver em santidade. Não é? Você vai ter essa busca. Não é? Você vai viver uma renúncia. Sim. Você vai viver uma entrega. Você vai viver um dia após o outro. Até porque também a santidade, ela é um exercício diário, né? Você tem que exercitar Sim. a santidade como um exercício diário e também a salvação, Sim. que também é um exercício diário, não é? Então, Cristo, ele até, como é que eu posso dizer? Ele é incisivo quando ele fala, sejam os meus imitadores, não é? Se a gente for pegar, não, quem foi Cristo, né? Cristo, fazendo uma colocação um pouco mais, como é que eu posso dizer, delicada, não é? Fazendo a gente tendo uma visão mais clara. Cristo foi o homem-Deus. Como assim um homem-Deus? Ele era Deus, mesmo sendo homem, não é? Ele viveu uma vida perfeita diante dos olhos humanos, mas provando toda as necessidades que a carne, infelizmente, essa carne deturpada, né? Essa carne, me permita usar esse termo, a carne que é podre por conta do lamaçal de pecados, a necessidade, a vontade, o desejo de pecar, reclinado a nossa alma, não é? A gente vive tudo isso e a gente percebe que Cristo, ele também passou por tudo isso e mesmo assim não pecou, não é? Então a gente pega tudo isso, aí observa Cristo falando, sejam meus imitadores, não é? Sejam meus imitadores. Aí a gente vê Paulo também falando, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, não é? Que é ousado demais em falar isso, não é? Então a gente observa tudo isso, percebe que de fato há um contexto e esse contexto é reclinado à santidade, à busca, à renúncia, à entrega, mas a gente não vê nos dias de hoje. Né? Infelizmente, a gente vê que, de fato, vários cantores, compositores, levitas, né? Eles, de fato, estão perecendo. E, às vezes, até por conta do ego também. Né? Sim.